Oi, eu sou a Grazi e esse é o Que Esperar do livro de Neemias. Antes de começar a falar sobre o 16º livro da Bíblia, gostaria de dizer que nesse estudo diário que estamos fazendo, já passamos de 1/3 da Bíblia. Esse é um marco importante, porque o estudo do Velho Testamento representa os alicerces do que estudaremos no Novo Testamento. A Bíblia é um livro complexo, que para ser compreendido precisa ser lido de Gênesis a Apocalipse. E esse tem sido o principal intuito desse canal, prover a leitura e a interpretação da Bíblia em pequenas doses diárias, de modo a desenvolvermos o hábito de estudo, como uma disciplina espiritual que manteremos para o resto da vida. Parece pouco estudar 1 ou 2 capítulos por dia, mas considerando que a Bíblia é um livro que foi feito para ser lido sempre, não precisamos ter pressa em concluir a leitura, pois uma vez finalizada, começaremos a jornada novamente. Existem várias maneiras diferentes de se ler a Bíblia. Uns preferem começar pelo Novo Testamento, outros seguir a ordem cronológica. Outros ainda preferem começar por Salmos ou Provérbios. Eu sinceramente prefiro estudar a Bíblia na ordem dos livros. Creio que existe uma boa razão para eles terem sido organizados assim. Existe certo ou errado no que se refere à maneira de estudar. O que existe são diferentes propósitos e diferentes fases da vida, em que uma ou outra forma será mais adequada. O importante mesmo é fazer do estudo um hábito diário. E agora sim, vamos ao resumo do livro de Neemias. Esse livro se inicia no 20º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Nessa época, Neemias era o copeiro do rei e recebe a visita de seu irmão Hanani, que lhe conta sobre a situação humilhante em que se encontra Judá. O povo passa por grande sofrimento, pois o muro de Jerusalém havia sido derrubado e as portas foram queimadas pelo fogo. Naquela ocasião, Neemias lamenta e jejua, pedindo ao Deus dos céus que o ajude a ser bem-sucedido no pedido que faria ao rei. Ele surge em sua presença com semblante abatido, como nunca estivera antes, e o rei lhe pergunta o que o aflige. Ele toma coragem e diz que sua tristeza se deve ao fato de a cidade de seus antepassados estar destruída. Ele pede para se ausentar para que possa ajudar na reconstrução. A mão do Senhor está sobre Neemias e ele move o coração do rei para permitir que vá e lhe entrega cartas para serem levadas aos governadores do Trans-Eufrates e ainda concede recursos e escolta para ir a Jerusalém. Lá chegando, Neemias faz pessoalmente a inspeção dos muros durante a noite. Ele sai sem que ninguém saiba o que está fazendo. Depois de examinar o muro, é que convoca as autoridades e oficiais e compartilha com eles o plano que Deus colocou em seu coração, assim como a autorização dada pelo rei. Todos ficam empolgados com a ideia e se colocam à disposição para trabalhar no projeto. Assim que Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita e Gesem, o árabe, ficam sabendo, zombam dos israelitas e perguntam se estão se rebelando contra o rei. Neemias responde que o Deus dos céus faria com que fossem bem-sucedidos e que eles não tinham nenhum direito legal sobre Jerusalém. Os trabalhos são então iniciados pelo sacerdote Eliasibe e por seus colegas. Toda a obra vai sendo feita por diversos homens de Jerusalém, das mais variadas profissões, sendo que cada um se responsabiliza por um determinado trecho. Todos seguem o padrão de construção, no qual colocam os batentes, as portas, os ferrolhos e as trancas. Os reparos vão sendo executados diligentemente, trecho a trecho. Quando Sambalate percebe que os judeus estão reconstruindo o muro, os ridiculariza na presença de seus compatriotas e poderosos de Samaria. Junta-se a ele Tobias, que afirma que até uma raposa derrubaria o muro. Neemias não responde às provocações, apenas ora ao Senhor para que caia sobre eles sua própria zombaria. Conforme a obra avança e as brechas no muro são fechadas, a fúria dos oponentes aumenta e eles tramam um plano para atacar os judeus e acabar com seu trabalho. Os judeus que moram perto deles descobrem a trama e os adverte. Neemias posiciona homens atrás dos pontos mais baixos do muro, armados de espadas, lanças e arcos. Ele os encoraja a lutarem por suas famílias e suas casas, pois o Senhor estaria ao seu lado. Os inimigos desistem de atacar quando descobrem que os judeus estão preparados para se defender. Eles retornam então ao trabalho, munidos de armas. Neemias coloca de guarda o homem para tocar a trombeta e reunir os homens, pois a obra era extensa e os trabalhadores estavam muito afastados uns dos outros. Eles permanecem em Jerusalém continuamente para construir o muro de dia e vigiar durante a noite. O povo começa a se queixar das injustiças sociais. Alguns pedem mais trigo, pois suas famílias são numerosas. Outros alegam que tiveram que penhorar suas terras para comprar alimento. E há ainda os que afirmam ter tomado dinheiro emprestado para pagar impostos e que seus filhos estão sendo escravizados para pagar a dívida. Neemias faz uma avaliação do que está acontecendo e repreende os nobres por cobrarem juros de seus irmãos israelitas. Eles se comprometem a devolver os recursos e a não mais cobrar juros.
Diante da assembleia, eles cumprem o que prometem. Neemias cita seu exemplo como governador, em que abre mão da comida que tem direito durante os 12 anos em que está no governo de Jerusalém. Ao contrário, ele sustenta à sua própria custa os trabalhadores que estão ao seu lado. Novamente, Sanbalate, Tobias e Gesem se juntam para tramar contra os israelitas. Dessa vez, envia uma mensagem a Neemias pedindo que o encontrem na planície de Ono. Ele responde que está envolvido em um grande projeto que não pode descer para encontrá-los. Eles insistem e por 4 vezes enviam a mesma mensagem. Na 5ª vez, adicionam uma carta contendo fofocas e calúnias, dizendo que Neemias estaria à frente de uma rebelião e que até contratou profetas para proclamá-lo rei. Ele responde que é tudo invenção e ora ao Senhor pedindo que fortaleça suas mãos. Depois disso, Semaías diz que irão atacá-lo e o instiga a se esconder no templo do Senhor. Neemias se recusa veementemente, pois sabia que aquela era uma emboscada para fazê-lo pecar, indo ao templo para se esconder, procurando difamá-lo e desacreditá-lo. Depois de 52 dias, o muro fica pronto, e quando os inimigos descobrem, ficam atemorizados e com o orgulho ferido. Nessa época, os nobres de Judá enviam e recebem cartas de Tobias e o elogiam na frente de Neemias. Ele continua a ser intimidado por Tobias através de cartas. Depois que os muros são levantados e as portas são colocadas no lugar, Neemias nomeia porteiros, cantores e levitas e coloca seu irmão Hanani como governador e Ananias como comandante da fortaleza. Ele instrui para que as portas só sejam abertas quando o sol estiver alto e orienta os porteiros a travarem as portas antes de deixarem o serviço. Também estabelece alguns moradores como sentinelas. É então descrita a lista dos exilados que retornaram da Babilônia para Jerusalém, família por família, bem como o número de integrantes, que totalizam 42.360 homens. Quando os israelitas já estão instalados em suas cidades, se juntam na praça em frente à Porta das Águas para a leitura do livro da lei de Moisés. O escriba Esdras apresenta o livro diante de homens, mulheres e todos que podem compreender. Ele o lê em voz alta desde o raiar do dia até o meio-dia, e todo o povo ouve com muita atenção. Os levitas interpretam e explicam o livro para que o povo possa entender o que está sendo lido. Ao compreenderem o quanto têm sido infiéis, o povo se entristece. Mas Neemias e Esdras os encorajam e dizem que é um dia de festa, de comer, beber e repartir o alimento com aqueles que não têm. Os chefes das famílias se reúnem para estudar o livro e descobrem a orientação para celebrar a festa das cabanas. Eles recolhem ramos de árvores e montam suas tendas, onde moram durante os 7 dias da celebração. No 8º dia, é realizada uma reunião solene. No 24º dia do mês, os israelitas se reúnem para jejuar, vestirem pano de saco e colocar cinza na cabeça em sinal de arrependimento. Eles leem o livro da lei por 3 horas e permanecem mais 3 horas confessando seus pecados. É então proferida uma oração na qual o Senhor é exaltado e são descritas todas as coisas que tem feito por seu povo, desde a saída do Egito, e como têm sido negligentes em relação à aliança. Eles reconhecem que os antepassados foram infiéis, apesar da fidelidade de Deus. Admitem que somente foram entregues nas mãos dos inimigos por conta de seus pecados e pedem mais uma vez para que o Senhor os livre de sua angústia, pois agora são escravos na terra que ele lhes deu por herança. Em vista disso tudo, o povo decide fazer um acordo por escrito, no qual os líderes assinam e se comprometem a seguir fielmente os mandamentos, decretos e estatutos da lei do Senhor. É descrita a relação dos líderes que assinam, e o restante do povo se une a seus irmãos e se compromete sob juramento e sob maldição a não mais dar-se em casamento aos povos estrangeiros, a guardar o sábado, inclusive o ano sabático da terra e o ano de cancelamento das dívidas, e a oferecer anualmente o imposto devido para a manutenção do templo. Também assumem a responsabilidade de oferecer as primícias de seus rebanhos e suas colheitas e entregar o dízimo aos levitas. Todos se comprometem a não negligenciar o templo do seu Deus. Os líderes do povo passam a viver em Jerusalém e é feito um sorteio de um entre cada 10 pessoas para morar na cidade. Todo o restante do povo retorna para suas casas nas demais cidades. São então descritos os líderes da província que passam a morar em Jerusalém. Depois é novamente mencionada a lista dos sacerdotes e levitas que retornaram da Babilônia e é realizada a cerimônia de dedicação dos muros de Jerusalém. Na ocasião é feita uma procissão com sacerdotes, levitas e todo o povo celebra alegremente. São designados os encarregados pelos depósitos das ofertas, as quais devem ser continuamente distribuídas aos levitas que ministram no templo do Senhor.
Depois de algum tempo, o livro da lei é lido em alta voz e os israelitas se atentam ao trecho que diz que os amonitas e moabitas jamais serão admitidos no povo de Deus. Eles novamente expulsam os estrangeiros da cidade. Nesse meio tempo, Neemias, que havia voltado para servir ao rei no 32º ano de seu reinado, pede permissão para retornar a Jerusalém. Ele descobre que Eliasibe havia transformado um dos depósitos de ofertas em uma sala para Tobias. Neemias fica furioso e o expulsa de lá. E descobre que os levitas não estavam recebendo as ofertas e que por conta disso retornaram suas propriedades e não mais estavam ministrando no templo. Ele coloca homens de sua confiança para administrar os depósitos das ofertas e convoca os levitas e cantores e os coloca de volta em seus postos. Ele então percebe que alguns homens estão trabalhando nos tanques de uva e colhendo trigo no sábado, e que tudo isso era trazido para ser vendido em Jerusalém em pleno sábado. Homens de Tiro também traziam mercadorias para serem comercializadas. Neemias ordena que as portas da cidade sejam fechadas ao final da véspera do sábado e que só sejam reabertas após o sábado. Os comerciantes permanecem 2 ou 3 noites do lado de fora da cidade, mas desistem depois que Neemias os ameaça de prisão. Por fim, ele percebe que novamente judeus haviam se casado com mulheres moabitas, amonitas e de Asdote. Ele os repreende e alerta para não mais se dar em casamento aos estrangeiros. Adverte que até mesmo Salomão se deixou corromper por suas mulheres estrangeiras, mesmo sendo o rei mais sábio que já existiu. Neemias ora ao Senhor e pede para que faça justiça sobre todos aqueles que profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Ele termina purificando os sacerdotes e atribuindo responsabilidades a cada um em seu próprio cargo, e estabelece regras para as provisões de lenha e primeiros frutos. Ele encerra o livro pedindo para que o Senhor, em sua bondade, lembre-se dele. Creio que esse livro é o exemplo de como o posicionamento de um único homem pode impactar toda uma nação. Enquanto esteve presente, Neemias providenciou para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos e para que o culto ao Senhor fosse restabelecido. Ele procurou propagar a lei do Senhor e fazer com que os israelitas assumissem o compromisso de obedecer aos mandamentos. Contudo, o povo era obstinado demais e seu coração não estava totalmente devotado ao Senhor, o que fez com que logo deixassem de cultuá-lo. Eu te vejo no livro de Ester.